Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Só relembrando aquilo que eu falei anteriormente, né? Que, a bem da verdade, todas essas informações, elas não somente servem para o ponto de venda agro, mas também para diversos e muitos segmentos do mercado. E os exemplos nessa primeira fase das aulas magnas, né, elas são de muitos segmentos de mercado, no sentido de poder ilustrar exatamente aquilo que deva estar inserido dentro do contexto que nós estamos, ou melhor, que eu estou me referindo. Porém, é interessante saber que, na realidade, isso tudo vem a corroborar e a ilustrar tudo aquilo que nós queremos efetivamente dizer a vocês. E lá na frente, através das apostilas, que nós vamos ter muito conteúdo, mas muito mesmo, nas apostilas nós vamos segmentar mais, ou seja, focar mais exatamente no agronegócio. Porém, agora é o geral. Então, vamos lá. Vamos para a aula 2, Magna, e que é a continuidade da anterior, obviamente, mas reforçar que a venda por si só é um ato que requer maestria. Tá? A venda não acontece pura e simplesmente do nada. Uma série de fatores, se você parar para analisar, quer o seu cargo, um repositor, quer uma pessoa que seja uma supervisão, uma gerência de loja, há de se compreender que para a venda de cada produto, especificamente dentro da loja, ocorreram várias situações, várias coisas para que aquela venda pudesse de fato acontecer. Pare e analise e verifique o quanto houve de trabalho em cada etapa de cada profissional envolvido no ponto de venda. Então, realmente, é uma maestria. A venda, para que ela possa ocorrer, é, de fato, uma grande conquista. E, para tanto, não adianta olharmos e analisarmos tudo isso se não chegarmos à conclusão de que precisamos ter uma organização, sim, no nosso ponto de venda. Não é simplesmente uma lojinha onde eu coloco tudo para fora para que todo mundo veja o que eu estou vendendo de uma forma desorganizada, de uma forma que não faça com que atraia o nosso consumidor, o nosso shopper, né? A bem da verdade. E isso é uma coisa que salta aos olhos, porque o consumidor vê tudo isso. Embora você conviva diariamente em todo esse espectro, né, em tudo isso que ocorre no dia a dia na sua loja, perceba que tem muita gente olhando a grande bagunça, a grande organização, aquilo que você oferece e de que forma você oferece. Então, se atente a isso. Agora, imagina eu agora aqui, Cláudio, na minha dada situação, fazendo essas perguntas para vocês. Olha só que interessante. Vamos lá, vamos ver. Escuta, meu caro amigo e amiga, quantas pessoas do sexo feminino e masculino adentraram na sua loja hoje? Ontem, o mês passado, quantas pessoas? Você sabe? Quantos eram jovens? Quantos eram idosos? Ah, mas isso é tudo pergunta difícil. Como é que eu vou saber tudo isso? Não, não é pergunta difícil. Quanto mais você conhece as pessoas que estão indo comprar na sua loja, você vai oferecer melhores condições, vai oferecer produtos significativos que eles estão procurando, né? E evitar com que você fique na mão, entre aspas, né? Fala, escuta, você tem tal produto aí, meu amigo? Não, não tenho. Quantas vezes você falou não, ou que não tinha um determinado produto ou uma determinada marca na sua loja? Tudo isso, sim, é responsabilidade sua. Você tem que saber, independentemente do cargo que você ocupa,
Sim, isso tem tudo a ver com as pessoas que estão na gerência, na administração do processo do varejo como um todo. Aí, continuando, de repente, as perguntas, né, quem é essa pessoa que está de camisa xadrez? Será que é um shopper? Será que é um consumidor? Será que é um peão? O que é ele efetivamente? Com quem que eu estou falando? Embora saibamos que muitas das pessoas que trabalham nos pontos de venda têm um contato muito direto com muitas dessas pessoas que visitam a loja, até sabem o seu nome e sabem do seu potencial. Mas quantos desses são novos e que estão adentrando pela primeira vez, que querem conhecer a sua loja, as pessoas que atendem, o conhecimento efetivo que eles têm e que possam ajudá-lo em alguma carência, em alguma determinada necessidade e que precisam resolver. Então, o conhecimento é muito importante. Continuando nas perguntas que eu quero fazer a vocês. Quantos eram essas pessoas, de fato, pecuaristas? Quantos eram peões? Quantos gerentes e hoje gestores de fazenda estiveram presentes hoje, ontem, volto a dizer, ou no mês passado, ou mesmo até durante um ano? Quantos eram veterinários? Todas essas perguntas, na realidade, você tem que estar fazendo isso diariamente, para saber, puxa, hoje vários veterinários vieram aqui para a compra de vários produtos e eu os atendi bem, eu os atendi no sentido de que 100% da demanda ou daquilo que eles precisavam comprar, eles encontraram aqui na minha loja e saíram satisfeitos. Porque do modo contrário, se você não tiver essas informações e não começar a perceber, eu perguntaria para ti, o que você está fazendo aí no ponto de venda? Esperando as pessoas entrarem na sua loja? Se você não tem informações e não sabe o que está acontecendo na sua loja, as pessoas que estão entrando, como está a organização, como é que está o merchandising da sua loja, como é que está o layout da sua loja, enfim, tudo isso é fundamental. Do modo contrário, você está fazendo um papel, né, de um personagem que está lá exatamente para fazer o quê? Sendo que ele poderia comprar tudo isso pela internet ou no seu concorrente, haja vista que ele não foi muito bem atendido, ou sair desta loja com uma imagem totalmente negativa daquilo que vi, daquilo que percebi e do atendimento que nem sequer bom dia me deram. Então, há de se pensar em muito. Isso para alguns pode parecer óbvio, mas não é. Não é mesmo. Isto é um dos pontos mais críticos do próprio varejo como um todo. Essa é uma percepção, é um olhar crítico que nós devemos ter em relação ao nosso ponto de venda. É poluição, em relação à fachada, é o estacionamento, eu tenho ou não tenho um estacionamento, a rua é muito movimentada onde estou, a avenida, como é a leitura que o consumidor faz da minha loja. Pendura uma faixa, põe mais uma, põe mais duas. Você perguntou para algum deles se eles leram essas faixas efetivamente, ou eles sabem daquelas promoções que você está realizando, em função das faixas que você está colocando, e isso está poluindo, está, não digo denegrindo, mas isso vira realmente uma coisa muito, muito feia, suja, e que de fato pode atender ou não, mas você precisa saber efetivamente se isso está trazendo bons resultados para os seus negócios. Né? Como eu vi também em algumas lojas, né, essa dada a situação. Né? Como é que você pode, num calor fantástico que lá estava, como é que eu vou proteger este galo ou galinha que aqui está, para que eu possa indicar que eu vendo produtos para essa categoria, né, de animais. Não? Quer dizer, realmente é uma coisa que desperta e chama atenção e não é legal, não é mesmo, inclusive para os próprios animais. Agora, quando eu entro numa loja
Disseram que aqui é uma pet center, mas vejam a limpeza, os equipamentos, todos os produtos que lá estão, a disposição dos mesmos, as categorias de produtos, os displays, o caixa, a iluminação, ela é todinha climatizada. Isto é realmente uma loja que chama atenção. E o que ela tem de especial? Não só enquanto eu falo, é uma loja grandiosa. Não, é uma loja pequena. Mas vejam que ela tem tudo que chama atenção, todos os detalhes, o visual merchandising dela é maravilhoso, né? Ou seja, a disponibilidade dos produtos, como eles são vistos, como eles são colocados, a precificação, enfim, tudo é perfeito, iluminação, até a própria comunicação enquanto os animais, painéis que chamam realmente e despertam o olhar. Não vamos esquecer que nós somos seres humanos visuais. A nossa visão é um dos elementos mais importantes que nós temos enquanto sensibilidade de todos os nossos órgãos. Né? Mas continua a dizer o que é realmente um PDV. O que ele faz? É o local, né, enquanto definição, onde ocorrem todas as atividades que englobam o processo de venda do quê? De produtos e serviços, que tendem ao quê? A atender a uma necessidade pessoal do consumidor final. Independentemente do tamanho, se essa é uma loja A, B ou C, se tem vários concorrentes ou isso, aquilo. Não, é o processo de venda, está lá. Você tem que atender efetivamente quando alguém chegar na loja, verificar o que ele precisa, o que ele quer e atendê-lo. Isso, na realidade, é a função do ponto de venda. Aí vem essa pergunta que está amarrada diretamente com aquelas anteriores que eu fiz anteriormente. Por que será que esses clientes estão vindo na minha loja? Né? Qual a razão? Ou quais são os motivos que eles vêm até mim? Será que é por causa do preço? Será que é por causa da acessibilidade? Será que é pelo bom atendimento? Quais são essas razões? Ou eu reforço essas razões para dar continuidade, ou eu melhoro naquelas que efetivamente eu estou obtendo informações por diversos canais efetivos que eu coloco à disposição para que eles se comuniquem comigo. Mas essas pesquisas, quer elas sejam sintomáticas ou não, que eu não gosto do sintomático, mas que elas sejam efetivamente colocadas, para saber por que eles vêm na loja. Né? A partir do momento que nós falamos muito tempo, quem é quem, no varejo nós comentamos muito, eu tenho sim aqueles que são os clientes de uma certa maneira, que são os clientes da loja. Né? Ou seja, são os tradicionais, que já conhecem, que já vêm de uma maneira ou outra, comumente, de uma maneira distinta, específica para aquela necessidade. Então eu tenho esses clientes. Agora, eu tenho alguns que há dentro da minha loja que são consumidores, que precisam efetivamente de um determinado tipo de produto. Então, ou eles entraram a primeira vez, ou a segunda, ou pela terceira, não importa, mas eles são apenas consumidores de uma determinada marca que adentram para atender aquela necessidade especificamente. E aí eu tenho o shopper, né, aquele termo que eu estou falando muito, que nós vamos ver muito e cada vez mais e mais, lá na frente nas apostilas, inclusive, que é o shopper. O que é esse termo, né, em inglês, o que ele significa, né, que nós já vimos anteriormente enquanto definição, mas quais são as diferenças entre shopper e consumidor? Na realidade, por uma compreensão mais direta, o shopper é o responsável pela compra, enquanto o consumidor é o usuário do produto. Se pegarmos por definições clássicas em diversos livros e vai por aí fora, o que é consumidor, o que é shopper, né? Vocês vão ver que eles dão uma exemplificação no seguinte sentido. Por exemplo, fraldas descartáveis. Quem compra normalmente a fralda descartável é a mãe ou o próprio pai, que aqui
assume o papel exatamente do shopper. Enquanto que o consumidor ou o usuário final destina-se ao bebê. Então não tenha dúvida nenhuma que nesse caso especificamente, uma criança jamais faria o papel do consumidor entrar na loja para comprar fralda. Não, não é isso. São definições, né? Então, ou seja, alguém é responsável pela compra, enquanto outros são usuários ou são consumidores, né? Vou dar um outro exemplo clássico. Eu sei que os meus filhos, por exemplo, gostam muito de consumir Coca-Cola, né? E, e quando eles vão em casa, eu sempre preciso tê-las, ou tê-la, melhor dizendo, no refrigerador para que eles possam consumi-la. Mas eu, na realidade, não gosto da Coca-Cola clássica, tradicional. Eu gosto de uma Coca Zero. Então, quando eu vou no ponto de venda, eu estou fazendo o papel de consumidor e o papel de shopper. Eu estou comprando produtos para determinadas necessidades minhas, enquanto consumidor, e necessidades ou desejos dos meus filhos, que é um outro produto. Mas isso não é deflagrado no ponto de venda para ninguém. Isso está no meu mental. Isso está naquilo que eu preciso tomar em decisão quando chegar no ponto de venda. Um outro exemplo é esse aqui que eu gosto muito, como eu tenho muitas viagens, uma agenda muito corrida e tudo mais, eu tenho uma pessoa na minha casa que me ajuda, que vai 2, 3 vezes por semana, não só para fazer a limpeza, roupa ou isso, tem uma série de coisas que eu não consigo realizar em função da demanda de tempo. E aí eu tenho uma pessoa que me ajuda. E ela tem um cartão de débito para pequenas despesas e realizar compras de necessidades de produtos para a limpeza de uma forma geral, né? E aí ela vai efetivamente ao supermercado. Fazer o quê? Fazer a compra desses produtos. Independentemente da sua classe social, né, ela chega no ponto de venda, ela tem um cartão nas mãos e ela vai consumir produtos, vários produtos, muitos produtos. Só que num dado momento ela está fazendo o papel para quem olha e vê de dentro da loja que ela é uma consumidora. E podem até analisá-la de que uma maneira, será que ela tem potencial para compra ou isso desses produtos num primeiro momento? Que isso é errado, mas muitos fazem, né? Só que ela tem um cartão na mão e ela vai comprar aquilo que efetivamente ela precisa e necessita, porque eu pedi a ela que fizesse isso. Ela está tomando uma decisão, ela está fazendo um papel de shopper nesse momento, em função daquilo que eu preciso, eu necessito de uma forma indireta. Então, muitas das vezes, o shopper também é o consumidor. Então nós precisamos analisar isso. E é exatamente nessas horas que o trademark entra, né, de algumas empresas para poder fazer exatamente a avaliação de quem é o shopper e de quem é o consumidor. Quem é o fazendeiro, quem é o gerente, quem é o peão. O peão pode estar entrando dentro da loja para realizar várias compras através de uma demanda, de uma necessidade de um gerente ou de um fazendeiro. Ele não pode ser discriminado, muito pelo contrário, mas qual é o papel dele? O papel dele é X. Então, naquele momento X, shopper ou consumidor, é importante deflagrá-lo e fazer com que essas estratégias que nós estamos fazendo no nosso ponto de venda e no atendimento sejam mais efetivas e eficazes. Então, no nosso mercado, nós precisamos, na hora quando adentrar na loja, ou mesmo que seja pelo telefone ou outras mídias, que também veremos como assuntos lá na frente, até na comunicação digital, ou até mesmo na inteligência artificial, nós precisamos descobrir quem é quem. Quem é que está do outro lado da tela? Quem está do outro lado do smartphone? Quem é que está chegando na minha loja? Precisa haver essa identificação, porque a partir daí o nosso atendimento melhora cada vez mais e mais. Agora,
Atualmente, as maiores empresas, vocês podem ter certeza, tanto aí nessa foto, quem é shopper, quem é consumidor, essas empresas fazem esforços incríveis, ou estão fazendo, melhor ainda, ou estão implementando as suas áreas para conhecer mais quem decide a compra e quem vai na loja. Né? Na hora que há um maior estudo efetivo em relação a isso, as empresas acertam mais e você vende mais. Isso faz com que a curva de lucratividade, de melhorias e todos os outros atributos necessários sejam conquistados através desses estudos e pesquisas realizadas. Porque entender o consumidor ou o shopper e auxiliá-los ou auxiliá-lo no ambiente de loja significa vender mais. Você pode ter certeza que sim, não tenha dúvida nenhuma, né? Porque existe, para você ter uma compreensão maior e melhor, uma árvore de decisão de compra do consumidor e do shopper. Nossa, o que é isso, uma árvore de decisão? Explica melhor, Cláudio, eu vou explicar isso para vocês. Pode ficar, vamos lá. O que é essa árvore de decisão? Nada mais é do que um processo mental, olha só, de escolha dele, shopper, que parte de um problema que ele precisa solucionar quando está realizando suas compras no ponto de venda. Então, eu cheguei na loja, eu consumidor ou shopper, e tenho algumas coisas que eu preciso resolver, preciso comprar. Vamos abrir um pouquinho mais esse entendimento dessa árvore de decisão, como é que esse shopper, esse consumidor, organiza e decide a sua compra. Vamos lá, vamos entender? Nós vamos ter que sim conhecer aquilo que ele deseja. De que forma, de que maneira? Vamos lá, situação 1. Eu tenho, isso é um exemplo, né? Eu tenho que fazer um café da tarde com a minha família, que irá no sábado ou no domingo, né? E só que eu fui na quarta-feira, na quinta-feira, eu estou na gôndola de pães em um ponto de venda e eu preciso resolver o meu problema, ou seja, o que comprar para esse café da tarde da família que eu vou realizar, que eles estarão presentes. E um dos itens que eu tenho que comprar são pães, né? Quais são os pães que eu tenho que me decidir, né, enquanto shopper? Quando eu olho e chego numa gôndola de um supermercado e me deparo com tantas marcas, com tantos itens, com tantos SKUs, que nós vamos ver o que são, o que significa lá os SKUs lá na frente, que são os itens à disposição, né? Eu falo, qual será que eu preciso ou que eu devo comprar? O que o meu filho gosta, o que minha filha gosta, o que a minha nora gosta, meu genro, meus netos, cada um gosta de um tipo, de um jeito. Quer dizer, esse processo, essa árvore de decisão que está mental, que está colocada na minha cabeça, me leva a decidir por essa compra. E onde estão esses itens, ou como eles estão dispostos de uma maneira organizada, para que eu possa fazer essa decisão de uma maneira correta, que eu leve aquilo que eles desejam, que eles se sintam extremamente realizados ou né, não só realizados no sentido de realização material, mas sim que esse café da manhã que eu estou preparando com muito amor, com muito carinho, eu comprei os produtos que eles realmente necessitam, gostam, e a partir daí esse desejo meu precisa ser realizado. E é nessa hora que essa decisão mental é colocada em prática. E aí coloco algumas questões, né? Na hora da árvore de decisão mental tem que ser colocada em voga. Ou seja, quem vai consumir o produto é a minha família. Em qual ocasião? No lanche da tarde. Qual tipo de pão? Eu preciso comprar um integral. Com qual sabor? Com grãos. Que marca? XPTO. Qual o tamanho da embalagem? 200 gramas, que é o consumo familiar. Tudo isso eu coloco na hora da decisão de compra, no momento da decisão, nessa árvore de decisão mental. Vocês compreenderam como é que funciona essa coisa toda? E cada consumidor, cada shopper tem uma decisão, uma árvore de decisão mental na hora de decisão de qualquer produto, de qualquer marca. Vamos lá para um outro exemplo para poder dar uma colocada nisso tudo.
Quando você compra um biscoito, só para vocês terem uma ideia, através de pesquisas realizadas, né, qual é a primeira coisa em que você pensa, né, ou que nessa pesquisa demonstrou-se? Que quando eu vou comprar um biscoito, eu quero um biscoito à base de chocolate. Eu gosto de wafer, tá? Mas eu quero doce ou salgado? E agora eu vou comprar. Não, eu gosto de doce, mas também quero levar alguma coisa salgada. Mas então, essa árvore de decisão, eu preciso levar o doce ou o salgado, ou um dos dois. O segundo é se esse biscoito é recheado ou não. Então, essa é outra decisão que eu preciso tomar. O terceiro é a quantidade, ou seja, o tamanho dessa embalagem. Se eu comprar demais vai sobrar, ou se eu comprar de menos vai faltar. Uma coisa simples, óbvia, mas isso tudo passa pela árvore de decisão. A quarta, por incrível que possa parecer, é a marca. Disso tudo que eu necessito, que eu preciso, eu quero da marca X. Muita gente acha que, muitos lojistas, muitos comerciantes, né, acreditam que o primeiro item que todo consumidor pensa e analisa quando ele vai comprar uma determinada marca na sua árvore de decisão é o preço. Não. Veja que por essa pesquisa, ele é o quinto item. Né? Então, o preço é fundamental, é importante, não tenha dúvida, as promoções, não tenha dúvida nenhuma, mas ela não é a primeira para tomar decisão. Esse exemplo, a bem da verdade, ele serve para mostrar que não é somente o preço que motiva a compra. Percebam isso, saibam disso, mas toda a estratégia montada por trás dela, incluindo a visibilidade do item na gôndola, que é o visual merchandising, entrando em ação. Quando a empresa sabe como o shopper pensa, oferece o que ele quer, aquilo que ele precisa. Então, quando todos esses elementos se integram, são elementos estratégicos que eu chamo, dentro de uma organização geral no ponto de venda, o consumidor sai da loja feliz, com o principal propósito: eu vou voltar a comprar nesse ponto de venda por causa disso, que é a resposta que eu te coloquei a pergunta anteriormente. Por que eles vêm na minha loja? Agora, tudo isso é estratégico, porque o cliente não fala quando ele escolhe. Então, é uma estratégia que há de se pensar o que está passando na cabeça para atender essas necessidades, porque o seu pensamento, a sua árvore de decisão, eu vou atendê-lo efetivamente. Por isso que é importante analisar o shopper, a sua classe social, a sua faixa etária, o sexo do público, né? São mais homens ou mais mulheres? Será que entram muitas mulheres na sua loja? Se elas entram, quem são elas? Que tipo de produto elas estão comprando? Elas são de uma classe mais simples, de uma classe A, B ou C, D? São mulheres mais novas ou mulheres mais velhas? Então, tudo isso há de se analisar, porque quando as pessoas lá estão, ou no seu ambiente que não é dentro da sua loja, o cliente ele tem dinheiro, sim, saiba disso. Ele tem dinheiro, agora ele quer e precisa gastar. E o mais importante disso tudo, se ele tem dinheiro que ele realmente quer e precisa gastar, ele vai gastar na sua loja. Então, se ele se dirigiu ao seu ponto de venda, ele está predisposto a comprar esse produto. Se não houver algumas das razões anteriores colocadas, você não atender, e você tem um concorrente, seu vizinho ou na mesma rua, você pode ter certeza. Ele vai pegar o dinheiro dele, efetivamente, para gastar em um outro lugar, ou para investir no outro lugar, porque é dele o poder de comprar aquilo que ele quiser e onde ele quiser. Se você não tomar cuidado e ficar perdendo clientes por algumas das razões que você deve saber, não eu, você deve saber, você pode ter realmente problemas muito sérios em relação ao seu ponto de venda e ao seu negócio como um todo. Então, há de se colocar o seu negócio em primeiro lugar, não tenha dúvida nenhuma, né? Lucro,
despesas, a área administrativa, mas a partir do momento que você começa a entender a cabeça, o comportamento de compras dessas pessoas que lá estão adentrando, você começa a usar de uma inteligência estratégica muito maior e vai fazer com que o seu negócio evolua e que todos que lá trabalham estão empenhados a fazer com que os clientes que entrarem sairão plenamente satisfeitos. El neuromarketing estudia al consumidor para poder predecir su conducta antes incluso de que llegue al punto de venta. Midiendo parámetros como la actividad cerebral, la temperatura de la piel, el ritmo cardíaco o la fijación de la mirada, se pueden intuir las futuras intenciones de compra del cliente. Estas punteras investigaciones son muy útiles en comparación con las desfasadas encuestas. Sí, porque lo que el comprador declara no tiene nada que ver con lo que hace realmente. En contra de lo que todos podemos pensar, el consumidor actúa influido por sus emociones y luego las justifica racionalmente. Predecir la conducta del comprador es uno de los desafíos de las grandes empresas. Sé que puede parecer ciencia ficción, pero está al alcance de la mano. Con unas gafas como estas, llamadas Eye Tracking, podemos analizar dónde miramos y ver qué atención prestamos a los productos. Este dispositivo permite explicar qué decisiones toma el comprador y por qué las toma. Hola Ángela, ¿dónde estamos? Pues Isa, estamos en la segunda planta de Nexium, concretamente en nuestro laboratorio, lo que llamamos The Lab. Aquí invertimos mucho tiempo en desarrollar estudios de neuromarketing para nuestros clientes y utilizamos mucha tecnología diferente, pero quizá la más impactante, la más interesante es la que llevas puestas, las gafas de Eye Tracking. ¿Para qué sirve el Eye Tracking? Pues Eye Tracking, como su propio nombre indica, es una tecnología que nos permite ver el seguimiento ocular de la persona que lleva las gafas puestas. ¿Para qué utilizamos esta tecnología? Pues para saber dónde miras, por ejemplo, en un establecimiento y ver cómo estás tomando las decisiones de compra. Entonces, ¿eso significa que todo lo que yo mire con estas gafas queda reflejado en un ordenador? Absolutamente, con total precisión. Lo único que necesito es calibrarte la mirada y que la gafa detecte tu pupila. Con un sencillo procedimiento en el que tú tienes que mirar este dispositivo infrarrojo, el cristal detecta tu pupila y a partir de ahí vamos a conseguir conocer cuál es tu recorrido visual, tu patrón visual con una precisión milimétrica. ¿Y qué aplicaciones tiene esta tecnología? Es una tecnología muy avanzada, muy sofisticada. El principal campo de utilización es la medicina. Se utiliza como diagnóstico y estudio de enfermedades psiquiátricas. Cuando la gente de investigación hemos descubierto esta tecnología y se nos abrió un mundo, ¿no? Es la aplicación de la neurociencia al neuromarketing. ¿Y qué ventajas tiene esto para los consumidores? Pues mira, la ventaja es que cuando tú vayas al establecimiento te sea más fácil, más cómodo hacer la compra. Estudiamos cuál es tu proceso mental de decisión de compra de un artículo e intentamos plasmarlo de forma lógica en el establecimiento. Lo que vamos a intentar es trasladar ese proceso mental en la tienda y que encuentres de forma fácil y cómoda tu producto. ¿Y qué tipo de clientes son los que quieren usar este tipo de herramientas? Pues fundamentalmente los clientes no compran la tecnología, somos los institutos de investigación que nos encargan los estudios, fundamentalmente fabricantes y distribuidores que quieren conocer cuál es el proceso tuyo de decisión ante una marca o facilitarte la compra en un establecimiento y que se conviertan ellos en tu establecimiento favorito. ¿Hacemos una prueba de Eye Tracking? Vamos. Cerca del 80% de las acciones que realizamos en los puntos de venta son totalmente inconscientes. Incluso el 90% de decisiones de comprar algo no se hacen conscientemente. Até a próxima aula e obrigado.